Inicialmente, gostaria de saudar a todos e todas que acolheram o nosso convite de participar desse evento. É o 6º encontro de educação de visualidade, organizado pelo grupo de estudos e pesquisas em educação de jovens e adultos, GEPEJA, liderado por Mia Hildo. E saudar aqueles e aquelas que também têm acolhido o nosso convite para participar como conferencistas. Emília está aqui, participou do nosso evento no ano passado. E hoje nós temos a satisfação de ter mais uma vez conosco, já participou ontem do exame de qualificação do nosso mestrando Felipe, e a professora Karine Dias Coutinho, professora da UFRN, por uma pós-graduação, e que tem colaborado, participado conosco de várias bancas de qualificação de defesa. E hoje também nós temos uma satisfação, não sei se duplicada ou triplicada, de ter a Evelyn, nossa primeira doutoranda do grupo de pesquisa, que vai, na condição de hoje de doutora, colaborar conosco nesse momento de abertura do evento. E também ressaltar que o nosso encontro, sendo o 6º encontro, o primeiro encontro ocorreu em 2008, ou melhor, 2011, com a temática A Imagem como Mediação do Conhecimento Escolar. Na época nós começávamos os nossos primeiros ensaios de organização do evento, e nós tivemos 8 apresentações, trabalhos que depois foram publicadas em livros. No ano seguinte, em 2012, nós tivemos o nosso segundo encontro matemático, a imagem como objeto do conhecimento. No terceiro encontro, em 2013, a temática foi a educação e aprendizagem no cenário da cultura visual. Em 2014, o 4º encontro, a imagem e memória, registros visuais sobre a questão da imagens na área da educação. Imagem, memória, registros visuais sobre a educação. E no 5º encontro nós tivemos, que foi o ano passado, a temática sendo discutida em torno das pesquisas em educação no Nordeste. Então, esse percurso de 5 anos, nós tivemos a satisfação de ter vários trabalhos que foram apresentados. Nós começamos com 8, no ano passado tivemos 12, e esse ano tivemos 29 trabalhos escritos. E em função dessas reflexões, estudos, pesquisas que nós estamos compartilhando no nosso grupo, nós temos dado viabilidade do ponto de vista da divulgação com algumas publicações. Nosso grupo já tem 5 livros publicados. O primeiro livro foi Reflexões, Estudos, Experiências Pedagógicas sobre Imagem. Foi publicado em 2008. Isso foi uma resultante dos nossos primeiros trabalhos em graduação, pós-graduação, onde nós começamos a consolidar o grupo de pesquisa do GEPEJA. O segundo livro foi publicado em 2011, A Importância do Ato de Ver, com a coletânea também de textos que já aproveitou o primeiro encontro de 2011. Em 2010, quer dizer, antes desse daqui nós tivemos 2010, que foi Pedagogia Crítica da Visualidade, coletânea também de textos.
tivemos um publicado em 2012, A Imagem como Objeto de Conhecimento, e o mais recente, A Educação e Cultura Visual, que a gente lançou simbolicamente no ano passado, mas que devido à conjuntura do país e como nós dependemos de recursos em parte nesse caso desse livro, da PRPG, e ficou aí em suspensão durante quase 2 anos, e nós tivemos a satisfação de receber no mês passado. Nós temos uma coletânea que tem no Prelo, do ano passado, e também nós tivemos um conjunto de produções interessantíssimas, e a ideia é organizar também o livro. Não foi possível viabilizar por conta da ausência de recursos. A ideia seria organizar mais uma publicação com esse material do ano passado e começar a trabalhar também o material desse ano. E aí a publicação ela se desdobraria em impressos no livro e a publicação na revista periódica que nós estamos com a intencionalidade de organizar, vinculado ao grupo de pesquisa, onde a gente vai trabalhar com 2 eixos, o eixo da visualidade e o eixo do discurso. Então a ideia é que a gente possa canalizar esse material para organizar os primeiros números da nossa revista. Já fiz os primeiros contatos com o atual responsável pelos periódicos da UFPB, está aguardando apenas eu apresentar uma boneca, e essa boneca depende de uma série de contatos com colegas dessa e de outras universidades, para compor o comitê editorial, os avaliadores da DOPS, e a ideia é a gente ter também mais este lugar no campo da internet, né, da publicação online, para divulgar os nossos trabalhos. Bom, esse ano nós iremos dialogar sobre a temática lendo criticamente as imagens visuais conforme o conhecimento de vocês. E vale ressaltar que esse encontro, nós estamos no 6º encontro, na verdade ele surgiu como um encontro do próprio grupo de pesquisa. Como existia muita gente que se interessava pela temática e gostaria de participar das nossas reuniões, nós achamos por bem abrir as nossas conversas para outros e outras interessadas em torno da problemática da relação entre educação e imagem, de modo que a gente pudesse dialogar e compartilhar os nossos saberes, os nossos conhecimentos em torno dessa questão, né? E inicialmente o encontro ele tinha a finalidade de conferir visibilidade ao que a gente vinha fazendo na graduação, no mestrado, no doutorado, que é um programa de pós-graduação em educação. Depois a gente sentiu a necessidade de ir compartilhando esses saberes com outros colegas, também conferir visibilidade aos trabalhos daqueles e daquelas que também têm estudado essa temática. Portanto, sintam-se todas e todos convidados a participar mais desse momento, né? Esperamos que o encontro seja um encontro produtivo do ponto de vista não só da partilha de conhecimento, mas também das relações, né, que passam a ser estabelecidas ou se consolidarem em torno desse momento que a gente tem possibilitado aqui no programa de pós-graduação. Nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa vinculado à linha de pesquisa em educação popular, aqui do programa de pós-graduação em educação. E ele vem ocupando esse espaço aqui na universidade, no Centro de Educação de Rio desde 2008. Ok? Então, nós vamos inicialmente, nesta manhã, ouvir as professoras Karine, né, e também a Evelyn, nossa, como se diz aqui, a gente brincando, nossa mais fresquinha doutoranda. Professora também. Professora, recém-concursada, né, foi aprovada
Só falta ter o tempo de posse para, de fato, assumir tudo que ela tem de direito. Ok, então eu convido a professora Karine. Então, em torno de 20 a 30 minutos, né, para cada uma. Obrigada. Eu quero começar agradecendo ao professor Erenildo, a todo o grupo dele, né? É um grupo com quem eu tenho aprendido bastante já há algum tempo, né, com as minhas vindas aqui. Quero agradecer o acolhimento e os convites para a gente conversar sobre os trabalhos que estão sendo feitos. É sempre uma alegria ler os trabalhos produzidos por esse grupo, que é um grupo inventivo, é um grupo que eu passei a admirar muitíssimo, né, pela qualidade mesmo do que discute, pelo refinamento conceitual e pela postura ética, né, com que as coisas se dão. Então, acho que isso merece ser registrado, assim, né, um ambiente acadêmico que às vezes a gente já se sente tão assim, esgoelado de tarefas e de coisas e pessoas, enfim, né? Então eu acho que conviver com um grupo que tem essa abertura de pensamento, embora defenda as suas próprias ideias, eu acho que é sempre muito bom, porque faz a gente crescer, né? Assim, faz a gente trocar. Então eu quero dizer que eu me sinto muito acolhida mesmo. Agradeço de coração muitíssimo ao professor Erenildo, Evelyn, e pela Evelyn, em nome, né, da Evelyn, cumprimento a todo o grupo, né, e dizer para vocês que eu fui acometida essa semana por uma pequena gripe, logo nesse final de semestre, acho que é essa correria do final de semestre, então talvez a minha voz falte um pouco. Quem já me conhece daqui sabe que eu falo sem parar. Por isso que o professor Erenildo olhou para mim e disse de 20 a 30 minutos. Que eu falo muito. Mas hoje vocês tiveram sorte, porque eu não estou muito bem da voz. Então eu organizei um material aqui. Eu vou ficar um pouco no texto, mas claro que fazendo o tempo todo referência falar assim. Eu tenho trabalhado lá eu sou do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lá a gente tem um programa de pós-graduação em educação e os 2 departamentos dentro do centro, né? Eu tenho trabalhado um pouco, há algum tempo já, desde 2010, um projeto que a gente intitulou de Cinema e Educação, em parceria com um professor, que na época era professor do Centro de Educação também, formado lá pela USP, que se chama Alexander de Freitas. E o professor Alexander e eu estivemos um pouco assim incomodados com o fato de não haver muita discussão quando a gente chegou ali no centro em torno de questões das relações entre arte e educação, né, para a formação de professores de modo geral, para as licenciaturas. Então, sendo motivados por essa ausência, digamos assim, por essa ainda limitação, a gente propôs um projeto de pesquisa, de ensino e de extensão, né? Então foi um programa que vinculava ações de ensino, pesquisa e extensão, intitulado Cinema e Educação, né? A partir disso, depois do cinema, a gente vem trabalhando também com imagens visuais de modo geral, assim, né? Mais vinculado às artes visuais e tal, mas o foco da minha fala hoje vai ser o trabalho desenvolvido com o cinema. De algum modo, a gente fica pensando que a imagem ela pode servir a várias coisas na educação, né? E a minha paixão atual, então, é tentar usar as imagens para desnaturalizar certas representações comuns à educação e ativar o pensamento, né? Então, o mote é a ativação do pensamento pela desnaturalização das questões educacionais já postas, né?
De modo geral, em educação, a imagem tem uma tradição de ser usada como metáfora de alguma coisa, né? Ou diretamente o veículo para o ensino-aprendizagem de alguma coisa, ou ainda como recurso para a transposição didática de alguma coisa, né? Então, assim, ou para o que se poderia chamar de ensino, de conceitos, de ideias, de funções, para ensino de movimentos artísticos, históricos ou socioculturais. Um uso que vem se reinventando a cada tempo, claro, mas que mantém, em certa medida, as marcas da sua emergência, que é ligada ao didatismo barroco que emergiu lá no Concílio de Trento. Então, para além dessa função ilustrativa, metafórica ou didática das imagens, nós acabamos nos interessando mais por um uso, que era um outro uso que nos permitia suspender os modos habituais pelos quais a gente vê e faz certas coisas em educação. Então, o foco do uso da imagem estaria na relação que cada um estabelece com uma determinada imagem e a relação que cada um estabelece consigo mesmo ao se confrontar com a imagem. Uma coisa que nos arremeta por meio da nossa sensibilidade para além da própria imagem, né? Uma coisa que exceda a própria imagem. E aí, uma questão: o que uma imagem pode dar a pensar a cada um de nós, né? Que foi uma questão chave do nosso projeto. E a gente foi buscar ajuda para essa pergunta, que foi elaborada já no âmbito das próprias discussões que a gente vinha fazendo no grupo. A gente foi buscar ajuda em Deleuze, né? E para quem há pelo menos 3 formas de pensamento, né? Pelas artes, pela ciência e pela filosofia, né? Então são 3 campos que pensam de modos diferentes, criando coisas diferentes, né? Então a ciência pensa, produz pensamento, criando funções, né? Cria funções para as coisas que se interessa em investigar. A filosofia pensa, inventa pensamento, cria, produz pensamento, criando conceitos, né? E as artes pensam, produzem pensamento, criando blocos de sensações. Então, que seriam os perceptos e os afetos para Deleuze. Eu não vou entrar nessa seara agora, mas é mais para situar assim, né, o trabalho nesse ponto de partida, que nos serviu como ponto de partida. Então, considerando uma entrega a esse bloco de sensações que a arte propicia e a esse modo de pensar que cria os blocos de sensações, o uso da imagem na educação pode ter efeitos de ampliar os horizontes perceptivos, afetivos e experienciais dos professores e dos alunos em relação às questões cotidianas que lhes cercam. A imagem na educação pode nos envolver num universo de estranhamento que nos permita ver o ordinário e o naturalizado, o cotidiano, em seus detalhes, né? E como no início, então, o meu foco eram as imagens do cinema, eu vou referir, então, esse trabalho. Foram 2 projetos de pesquisa intitulados Cinema e Educação, um olhar pós-estruturalista, foi um dos projetos, e o outro projeto foi Cinema e Educação, o que pode o cinema, né? Com ênfases diferentes, de lugar de atuação diferentes, mas com entradas semelhantes, né? E 2 projetos de extensão também, desenvolvidos com os mesmos títulos, desenvolvidos com a comunidade, e 2 ações de ensino para os cursos de licenciatura lá da UFRN. O objetivo geral do trabalho era investigar usos diferenciais do cinema na educação, usos que fossem para além da função didática do cinema, né, na educação. A gente queria saber, a gente queria investigar isso. É possível a gente fazer outros usos do cinema na educação que não seja o uso didático? Vocês estão conseguindo me entender? Tá uma voz horrorosa. Logo hoje que está gravando ele. Nosso microfone de fone. Então, assim, usar
cinema para provocar uma disposição de afetação, uma disposição capaz de nos incitar questões sobre a educação, sobre o nosso cotidiano, nosso tempo, sobre nós mesmos como viventes desse mundo, né? Sobre nós como sujeitos da educação, e sujeitos de um determinado tipo educacional, né? Ao qual nós somos apresentados desde pequenos. Então foi assim que, tendo como pressuposto investigativo a ideia deleuziana de que o cinema possibilita a ativação e a potencialização do pensamento, nós optamos então por usar o cinema como disparador do ato de pensar acerca da educação, né? Os seus processos, seus princípios, seu histórico, mas principalmente pensar os cotidianos educacionais que nós conhecemos, que estão embreados em nós, aqueles que nos são tão óbvios, que nos parecem tão óbvios e que se transformam em quase naturais, né? Então a ideia da desnaturalização. Então nós apostamos na ideia de que o cinema, na educação, pode funcionar como uma máquina filosófica, que promove a suspensão de clichês e de representações já instituídas, abrindo fissuras por entre as quais é possível se criar outros planos de pensamento. Tratava-se então de usar o cinema como invenção e experimentação filosófica sem oferecer fórmulas de pensar a serem retidas, reconhecidas ou aprendidas, né? Necessariamente. Isso significou se afastar um pouco do uso que tipicamente se faz do cinema na educação, que serve de modo geral para transmitir, para explicitar alguma ideia, né? Para ensinar alguma coisa, para esclarecer algum conceito, algum conhecimento, para transmitir alguma coisa, né? A gente queria se afastar um pouco disso. É claro que se pode fazer muitas coisas com o cinema na educação, né? Dentre elas, essas, né, que eu acabei de falar. Então, discutir a visão dos diretores dos filmes, ou os sentidos que os diretores quiseram dar a determinadas cenas. Se pode também estudar aspectos técnicos da produção cinematográfica. Não era o que a gente estava pretendendo. Então, a gente foi listando uma série de coisas que a gente não queria, para ver, para além disso, se havia possibilidade de outros usos, né? E a gente chegou a 3 possíveis usos fora isso. Mas fora o quê? Fora promover oficinas para o uso de recursos tecnológicos. Então a gente considera que isso tudo seja importante, tenha seu lugar, é necessário, mas não era o que a gente estava querendo fazer, né? A gente não queria instrumentalizar os participantes para a leitura de filmes, com finalidades didáticas, ou para o uso dos filmes em sala de aula. Não era isso que a gente queria fazer. A gente não queria usar as situações, os enredos e as histórias, os personagens e as cenas para discutir conceitos, seja eles quais forem já assim vinculados à área da educação, ou outros conceitos psicanalíticos, jurídicos, sociológicos, filosóficos usados para justificar as coisas da educação, né? Então, embora reconhecendo a proficuidade dessa lista de coisas, nos afastamos um pouco dela, e a nossa aposta teórico-metodológica foi a de usar o cinema numa tentativa de fazer devir o pensamento, permitindo alunos e professores experimentarem a colocação de outros problemas, de outras perguntas sobre a educação e a vida contemporânea, a partir do encontro-choque com as afecções mobilizadas pelos filmes a que as pessoas estavam assistindo. Uma precaução metodológica se fez urgentemente necessária, que desde o início, que era não permitir que os filmes se tornassem corpos analíticos do nosso projeto de pesquisa, de ensino ou de extensão, né? Não se tratou de interpretar, de comentar ou explicar os filmes absolutamente, nem de refletir e discutir sobre os filmes. E aí estava então a sutil e fundamental diferença do uso que a gente pretendia fazer do cinema na educação. Não pensar sobre os filmes, mas pensar com eles, né? Pensar entre aquilo que o cinema nos dá a pensar, atentando ao silêncio entre as falas, ao espaço em branco entre as imagens, às margens das cenas e da própria tela. Então isso implicou que, ao assistirmos a determinado filme, nós não buscávamos possíveis respostas que o filme poderia nos ajudar a construir, né, no campo da educação. O que se buscava era a pergunta que cada um de nós poderia fazer entre as perguntas feitas pelo filme.
Então, por isso, o filme não resolveria um conteúdo ou uma questão específica da educação, da contemporaneidade, ou dos problemas que a gente estava trazendo para ali, né? Mas nos permitiria dobrar as questões e redobrá-las, recolocá-las, reativando-as, inventando-as de modos diferentes, pluralizando seus sentidos e multiplicando as suas ressonâncias nos nossos modos de pensar. Então não se buscava o que o filme pensa, mas o que o filme dá a pensar, né? Então essa era uma sutil diferença que a gente foi tentando trabalhar ao longo dos projetos, enveredando então o espectador pelos infinitos caminhos possíveis de serem abertos à problematização para além do próprio filme, né? Que exceda o filme. Então é nesse sentido que os filmes foram usados como ativadores do pensamento. Se pensar com o cinema, não sobre o filme, mas pensar com o filme, não é se apropriar dos sentidos instruídos pelos filmes, então significou se desapropriar de si mesmo no filme, né? Então, o que cada filme fez foi deixar escrever. E aí a gente percebia esse desejo pela escrita, no sentido de comunicar o que cada um estava, assim, se aventurando intelectualmente, né? Então, o que são as aventuras intelectuais de cada um, porque, afinal de contas, não tinha um ponto de referência considerado como o correto de pensar a educação sobre o filme, né? Mas pensar com o filme a educação. Então, a gente percebeu esse desejo de escrita tanto em nós quanto nos participantes dos cursos, né? Então nós fomos experimentando um uso do cinema na educação que pode se colocar um pouco para além da sua função didática, isso é, num outro lugar, ao invés do uso didático como metáfora epistemológica, né? Então é nesse contexto que a questão, o que pode o cinema, essa pergunta, o que pode o cinema, nos interessou, na medida em que se configurou numa possibilidade de deslocar e de pôr em suspensão esse uso didático. E a questão-chave, então, era o que pode o cinema quando usado na educação para além da sua função didática. E nós experimentamos, então, pelo menos 3 usos, 3 potências do cinema conectadas entre si, que são usar o cinema para que ele potencialize o nosso pensamento, na medida em que as imagens do cinema também podem nos oferecer a possibilidade de uma aprendizagem que exceda as histórias que ele conta e a lógica da lição que ele poderia nos dar. Então, ou seja, o cinema como um produtor de choques aos nossos modos habituais de pensar, né? Produzia choques desde que a gente não entrasse naquela lógica de que o filme tinha, na moral do filme. Então, tem um professor lá na UFRN que trabalha com estética filosófica, um professor do campo da filosofia que se chama Eduardo Pelerreiro, que tem trabalhado um pouco nos estudos dele também com cinema, e me parece que a abordagem que ele faz é muito interessante, e eu encontro muita acolhida nas coisas que ele faz lá na universidade. Então a gente tem tentado recentemente uma aproximação com esse professor, né? Ele publicou recentemente um texto e apresentou também lá na universidade que se chama Sessões Não Numeradas, algumas notas sobre o cinema e a emancipação do olhar, onde ele diz que quando a gente se entrega à sensibilidade de assistir a um filme, pelo prazer que essa ação nos gera e sem necessariamente com um compromisso de aprender algo com ele, as imagens e certos recursos que sublinham a tensão de algumas cenas, eles conseguem de fato nos perturbar, produzindo em nós um certo incômodo e alimentando a nossa ansiedade, né? O que seria também um ponto bom aí para produzir novos pensares. Então nós vemos as cenas, segundo esse professor, vemos as cenas, podemos sentir a tensão dessas cenas, e isso abre a possibilidade de nos envolver numa desestabilização dos nossos modos habituais de ver determinadas coisas. Então o cinema abre a possibilidade de colocar seu espectador numa relação consigo mesmo, para além do que o filme tem a ensinar, né? Com o cinema tem-se certos recursos que têm o efeito de golpear a sensibilidade do espectador.
E o pensamento, nesse caso, diz respeito a encontros com imagens que nos forçam a pensar e que entram pela nossa sensibilidade aberta, né? Então, um pensamento e não apenas uma recognição das coisas já pensadas por outras pessoas. Um outro uso do cinema na educação, que está super conectado com ele, com esse primeiro, mas que a gente foi tentando fazer Eu tenho mais uns 5 minutos. Tá. Um outro uso... Ótimo, tá, eu perguntei sim, porque eu tenho bastante. Obrigada. Um outro uso do cinema na educação pode estar naquilo que Pereira chama de deseducação do olhar. Deseducação do olhar, né? Entre parênteses. É uma educação do olhar, mas não uma educação previamente intencional. A ideia seria deseducar o olhar, né? Para desnaturalizar os modos incorporados que nós temos de ver e para flagrar um olhar normal, normalizado, cotidiano, rotineiro, viciado, né, que a gente falava ontem aqui, e que contribui para o endurecimento desse próprio modo, né? Então, ver não é apenas uma questão de recepção passiva, mas um processo que põe em jogo toda a nossa inteligência. Então, se trata de usar o cinema naquilo que ele nos possibilita, entre aspas, pôr em questão o que significa ver e dar a ver, olhar e ressignificar, contemplar e fazer sentido, né? Estou citando o professor. Isso implica, então, considerar que a experiência estética que o cinema nos propicia contribui para a desnaturalização do olhar, sem a qual seríamos muito mais vulneráveis ao constante bombardeamento de publicitários, ideólogos, enfim. Então, daí que esse segundo uso do cinema nos serve também como resistência às representações dominantes e aos clichês, abrindo a percepção ao campo de experimentação do não representado e do imperceptível. E a gente tem aí um terceiro uso do cinema na educação, que estaria, então, na possibilidade de tomá-lo como recurso privilegiado para uma cartografia do tempo presente, né, que a gente também percebeu a partir desse uso que a gente tentou fazer nessas experimentações. A gente começou a perceber que características do contemporâneo foram sendo desbravadas nessas aventuras intelectuais dos participantes, sem que necessariamente isso tivesse sido posto de modo primário pelo filme. Entende? Então, assim, cada um nesse jogo que a gente propôs de escrita com o filme foi se soltando e foi produzindo ideias sobre, eu não estou dizendo produzindo conceitos, não é isso, né? Não é a gente não estaria no campo da filosofia ou do tipo de pensamento que cria a filosofia, que é a criação de conceitos, não é isso. Mas a gente, por meio desse bloco de sensações, que é um modo de pensar da arte, ideias foram sendo postas que talvez não fossem sequer percebidas ou não se desse o direito de escrevê-las por meio dessas sensações, se a gente já tivesse um encaminhamento inicial, entende? Então, assim, a gente foi percebendo que era possível fazer uma cartografia do tempo presente, que depois a gente foi buscar em autores que trabalham com características da contemporaneidade, mas que a gente não necessariamente partiu deles, né? A gente partiu das sensações causadas pelos filmes e dessa aventura intelectual que cada um se propôs a julgar, né? E a escrever. Então, foi um uso também que permitiu flagrar o contemporâneo em sua potência afirmativa, sem ressalvas, né? Que seria um uso, então, problematizador da vida cotidiana, assim, do que nos atravessa, do que nos afeta como sujeitos desse mundo, como sujeitos da educação, né?
Então, nesse caso, como também nos lembra Pellerreiro, a experiência que nos propõe o cinema é sempre maior e menor do que as histórias que ele nos conta, né? É uma experiência que pode ser maior e ao mesmo tempo menor, né? É um convite para que está sempre além e aquém do próprio filme. Entende que o filme ele tem essa potência assim de nos fazer relacionar com o mundo de um modo mais aberto, digamos assim, com uma abertura maior. Então essa experiência que nos propõe o cinema é sempre maior e menor, é um convite para que estabeleçamos por conta própria as conexões que consideramos pertinentes ou insólitas, interessantes ou graciosas, críticas ou paradoxais, a partir das justas posições de imagens que nos propõem os seus filmes, né? Então, esse professor também nos ajuda a pensar que nós podemos aprender do cinema mais do que o cinema nos ensina, né? Mais do que uma função didática dele mesmo. Então, o que vemos nos afeta sempre, à margem de qualquer rede estabelecida de sentido, de qualquer quadro de interpretação. Então, assim, o cinema nos oferece uma experiência intensa dessa dimensão do funcionamento das imagens. E mesmo que o cinema não tenha nada a nos ensinar, mesmo assim, com ele aprendemos muito, né? E aí aprendemos nesse campo de abertura, né? Aprendemos sobretudo sobre nós mesmos, sobre nossa experiência no mundo, sobre nossa presença no mundo, na educação, na escola, como aluno, como professor, sobre o nosso cotidiano, né? Na educação ele tem, do modo como a gente tem tentado usar lá, ele tem servido para isso. As imagens nos oferecem a oportunidade de nos exercitar em algo mais do que na moral das histórias que o cinema nos conta, né? Então as aventuras da percepção e do sentido, segundo Pellerreiro, proliferam sem controle. A gente também fez a gente teve algumas estratégias para trabalhar com isso, que a gente chamou de disparadores de escrita e disparadores de aula. Então, com um pequeno grupo, e depois a gente aumentou para um grupo de 50 e depois para um grupo maior de pessoas, né? A gente passava um filme e em seguida a gente pedia que as pessoas fossem para casa e registrassem, escrevessem uma página sobre o que é que aquele filme as afetou, assim, né? Então o filme servia como um disparador de escrita. Nossa intenção era que, porque não era o que o filme quis dizer, mas como é que a pessoa se sentiu afetada pelo filme, né? Então não era para falar sobre o filme, mas para falar como é que fui afetado por alguma questão que aquilo me parece. E aí as pessoas escreveram, então era um disparador de escrita, escreviam no mínimo uma página, assim, mas também não podia ser mais de uma página, a gente pediu uma página. E aí depois, na segunda aula, no segundo encontro, não eram aulas, eram encontros, então no primeiro encontro a gente apresentava o filme e no segundo encontro as pessoas vinham com seus textos, cada uma com o seu texto. Então a gente abriu um data show em branco, porque a nossa aula tinha uma apresentação em branco, era um data show em branco, e pedíamos, na impossibilidade das pessoas todas lerem todos os seus textos, eram muitas pessoas, a gente pedia que cada pessoa formulasse uma frase que contivesse a potência de todo aquele texto, a potência do que ela tinha pensado, uma frase. E aí a gente largava as frases, a pessoa dizia, para mim o filme isso. E aí uma frase a gente ia registrando no data show. Então, o conteúdo da nossa aula dava a lista, eram aquelas 50 frases. E serviu também como um movimento de não me lembro da palavra que você fala, que trazia para os professores de novo, né, uma forma da gente ter que lidar com o pensamento alheio, né, com o pensamento do outro, assim, quer dizer, a gente ricochetear, pronto, um movimento de ricocheteio, né, era aquela ideia de que os professores, os participantes,
também tinha professores, alunos, né? E gente de diferentes áreas, da comunicação, do jornalismo, da medicina, das áreas jurídicas. Então, assim, como é que a gente ia conseguir pensar coisas como filme e sobre educação, né? A partir daquela frase que eles tinham dito do seu próprio texto, a gente colocava as frases no data show e fazia a nossa aula acontecer a partir daquelas frases. Então também era um desafio para nós que estávamos lidando com o pensamento do diferente ali, né, do que a gente não estava esperando. Então, desses encontros surgiram muitas coisas, assim, muitos materiais escritos que depois a gente juntou, surgiu um grupo de pesquisa depois, né, que foi se organizando em torno do cinema e da educação a partir desses dois disparadores, que é o disparador de escrita e o disparador de aula, né, que foi o que a gente chamou de disparador de aula, foi o que eles disparavam das escritas deles. Foi uma invenção, na verdade, que a gente teve lá no Centro de Educação, motivados inicialmente e preocupados com o fato de que a formação dos professores acabava se centrando muito nos conhecimentos técnicos de cada licenciatura, o que tudo bem, porque, né, ninguém está contra os conhecimentos disso, mas a gente estava também assim querendo fazer circular e ver para a gente mesmo, por interesses próprios, como é que isso poderia se dar não só na pedagogia, mas em diferentes licenciaturas, considerando que todos formam professores e que depois vão todos para a escola, né? Então por isso as diferentes áreas envolvidas ali, né? Porque vão para a escola, tem projetos na escola, então o foco era a educação no sentido de pensar o nosso cotidiano e esses modos habituais, rotineiros, viciados que a gente tem de pensar a relação professor-aluno, escola, ensino-aprendizagem, metodologias, objetivos. E atualmente estou como professora temporária aqui na casa também, curso de pedagogia. Passei recentemente, estou nesse processo, né, de tomar posse no outro concurso que eu passei, também para a UFPB, mas em campus 4, no nono Guarda. Então quero agradecer, né, inicialmente o convite feito pelo professor Enildo, meu eterno orientador, né, desde a graduação. A gente assim, mantém essa relação, né, de orientação, né, conjunta. Acho que isso vai ser muito difícil, né, a gente separar ao longo do tempo. Isso é muito bom, né? Não separa, na verdade, não separa. E a oportunidade de participar de mais um encontro de educação e visualidade, já na sua 6ª edição. Tenho participado, né, desde o início, né, o primeiro estava na graduação ainda, curso de pedagogia. Para mim é uma satisfação imensa, né? Poder compartilhar, dialogar não apenas com o grupo de pesquisa, o GPEJA, coordenado pelo professor Enildo, mas com outras pessoas que vêm se agregando, se juntando a nós, cada ano novas pessoas, né? Outros têm mantido contato, participado de vários encontros, né? E tem sido muito proveitoso para nós essa oportunidade de dialogar com vocês. Então, também agradecer à professora Karine, né? Para mim é mais do que uma satisfação, é assim, um privilégio, né? Ela que participou de todo o desenvolvimento da minha pesquisa no doutorado, da minha qualificação, da defesa. E para mim é uma alegria, né, estar aqui ao lado dela e poder ter essa oportunidade de conversar com ela e com vocês na manhã de hoje. Então, assim, como o objetivo do encontro é não apenas problematizar, refletir sobre a temática da educação e da visualidade, de modo geral, mas também, ao mesmo tempo, divulgar as produções, os saberes, né, principalmente do grupo de pesquisa,
Então, o intuito nessa manhã, a minha fala será restrita mais à questão, o título é o Cinema Educativo do Brasil, né, mas aí eu vou recorrer a alguns dos meus achados, né, da pesquisa que eu realizei durante o meu doutoramento. Certo? Então, só para dizer, assim, desde que lugar teórico nós partimos, né, para dizer o que eu queria comunicar para vocês essa manhã, né, que, claro, quando eu me refiro ao lugar teórico no qual eu parto, né, para dizer o que eu vou dizer, automaticamente eu preciso anunciar também o objeto de investigação, qual eu me dedico, né, que foi o discurso sobre o nexo pedagógico entre o cinema e a educação. E aí o lugar teórico é justamente o terreno do discurso, né, especificamente a análise, utilizando-se da ferramenta da análise arqueológica do discurso comparada em Michel Foucault. Bom, foram feitas, né, investigações, como eu disse, no campo do discurso, e nós fizemos uma demarcação cronológica temporal, a princípio, né, porque os documentos que me foram aparecendo, eles estavam situados historicamente nas 3 primeiras décadas do século XX. Então, o que eu vou falar sobre o cinema educativo está muito preso, né, a esse marco temporal, porém, ao mesmo tempo, vou tentar refletir um pouco mais como é que o cinema educativo ele é pensado, né, na contemporaneidade, ou pelo menos pegando um pouco aí, a partir dessa ruptura entre o cinema clássico e o cinema moderno, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que ele essa outra perspectiva, né, de formalização do cinema, uma perspectiva mais moderna, distanciando-se um pouco da clássica, né, que proporcionou uma nova forma de pensar o cinema educativo. Bom, então nos meus achados, né, ao percorrer o campo da pesquisa, nós nos deparamos com alguns achados enunciativos, né, e aí eu denomino enunciativo não no sentido apenas, né, porque eles enunciam algo, mas porque eles exercem uma função no terreno do discurso, a função de enunciar. E, em face desses achados, eu me deparei com algumas modalidades discursivas, das quais eu trato na tese, né, e elas estão divididas em capítulos, respectivamente, o discurso político, o discurso jurídico e o discurso educacional. Então, são essas 3 ordens discursivas que aparecem ao investigar o discurso sobre o nexo pedagógico entre o cinema e a educação no Brasil. E aí o marco, né, temporal aparece, inevitavelmente, e as 3 primeiras décadas do século XX. Bom, mas, como eu falei, o nosso foco será na exposição, né, temática do cinema educativo no Brasil. Então, quero trazer a vocês alguns dos documentos que eu analisei, né, para me deparar com todos esses achados. E aí tem essa obra, né, que é considerada a primeira obra na qual o cinema ele foi referenciado, né, de uma forma sistemática na educação. Esse livro é o Epítome de História Universal, um livro escrito para o ensino de História, escrito por Jonathan Serrano. E eu faço um destaque para um dos seus trechos, né, que me chamou bastante atenção. Diz assim: o uso do cinema na educação é visto como um lucro incalculável dos alunos, demonstrando avanço no que tange no emprego da técnica e no processo elementar de apropriação do saber escolar. Uma outra obra, que na verdade é uma revista, ela foi publicada no ano de 1916, e aí eu trago um trecho de um artigo de um professor chamado Venerando da Graça Sobrinho. Ele foi professor, né, inspetor do Distrito Federal à época. Dificilmente você encontra algo sobre ele, porque interessante que eu investiguei e naquela época não se publicava, por conta da função que ele ocupava, a função de inspetor, né, não dava a possibilidade de que ele publicasse muitas coisas, né? Mas essa figura, o Venerando, foi uma figura importantíssima, porque ele começou esse processo, um projeto que ele desenvolveu à época, chamado Cinema Escolar. Então, é uma figura bastante importante, interessante, para se compreender
todo esse enunciado do cinema educativo que está posto, né, na ordem discursiva investigada. Então, um trecho que eu destaco: a educação moral mais útil e de resultados mais prontos é aquela que se dirige diretamente à sustentabilidade do indivíduo, educando e desenvolvendo-o para o bem. Para isso, se conseguir cumprir adotar essa sentimentabilidade e sacudi-la por meio de emoções, e nada melhor para se alcançar o fim desejado que qualquer cena de fundo moral puro de sangue. Mais à frente a gente vai discutir um pouco sobre isso. E eu trago aí uma última referência, né? Foram muitas, mas eu trago essas três. A revista Escola Nova, foi uma revista, um número especial publicado em 1931, no qual eu me deparo com vários textos escritos por Lourenço Filho, Jonas de Serrano, Venâncio Filho, Canuto Mendes de Almeida, todos eles também imbuídos, né, envolvidos no movimento da Escola Nova, também pessoas importantíssimas na defesa do cinema educativo. Então tem aí um trecho, uma citação que eu trago: na mesma área da tela, projeta micro-organismos que se relação ao cinema, e cadeias e montanhas, acelera, retrai e até imobiliza o movimento, diminui e aumenta o tamanho das coisas. E essas imagens mágicas, coordenas à vontade, sem restrições especialmente. Tudo pode gravar, ligar, separar, juntar, intercalar, encadear, no sentido mais útil do ensino. Então, basicamente, eu trago assim, alguns registros, né, em relação ao cinema educativo, alguns registros que me apareceram no decorrer da pesquisa, na condição de enunciados. Eu não vou me deter nessa questão, mas a questão, na verdade, que eu quero discutir na manhã de hoje seria pensar como é que o cinema educativo ele foi proposto, né, ou como é que o enunciado do cinema educativo aparece na ordem do discurso sobre o nexo pedagógico entre o cinema e a educação nas 3 primeiras décadas do século XX. Como é que ele aparece? Será que ele permanece fiel a uma mesma matriz discursiva, né? Talvez dessa matriz discursiva que a professora Karine falou anteriormente, né? Muito mais ligada a esse processo didático, pedagógico, ou será que ele sofre mutações, né? Será que é a mesma concepção? Então, mais ou menos isso, embora a minha tese nem trate exatamente sobre isso, né? Mas foi uma produção minha que eu estou pensando e já pensando em aprofundar um pouco essa linha de pesquisa. Bom, então, a partir do conjunto de coisas ditas, né, aquelas os trechos que eu mostrei, outras que estão na tese, nós poderíamos pensar que o cinema educativo ele estaria muito mais ligado a um domínio da instrução, dessa questão do cinema ser útil à educação. Ao mesmo tempo, ele também se vincula a um outro domínio que é a questão da educação concebida em uma concepção mais ampla, né? Então, a educação, o cinema voltado para o bem público, o cinema voltado para o adestramento da moral, o cinema voltado para o adestramento dos bons valores, né? Da crença. Então, essas questões vão me aparecendo e aí eu começo a perceber que o enunciado do cinema educativo ele se vincula a esses dois domínios, né? Ora, a instrução propriamente dita, né? Ou seja, voltada especificamente para o ensino, para a recepção de algum conteúdo, né? Enfim, voltada para os processos de ensino e aprendizagem. Ora, o enunciado do cinema educativo aparece vinculado à educação, né? Entendido como um domínio, um campo mais amplo, né? E aí estaria voltado para a formação integral dos indivíduos. Então são essas duas coisas que me aparecem, né? Em primeiro lugar, quando o enunciado do cinema educativo aparece voltado para a instrução, ele assume a função de recurso, de instrumento ou veículo didático voltado para a efetivação dos processos de ensino e aprendizagem. Né? E o que nos permite dizer isso, né,
né, que dá sustentação justamente são os estudos, né, e aí eu trago o exemplo da tese, né, da pesquisa que eu desenvolvi, que me dá sustentação para afirmar isso, né, para dizer que a função do cinema, né, quando o enunciado do cinema educativo aparece correlacionado ao domínio da instrução, é de que ele ocupa uma função de recurso, de instrumento, né, que nos serve para representar algo, para ilustrar algo, né, e ele está, parece que, muito preso a isso. Bom, mas é interessante perceber que nas minhas investigações, até 1918, a expressão cinema educativo ela não aparece, ela não circula nos jornais e revistas da época. E aparecem outras expressões, né, que na verdade querem dizer a mesma coisa. Quer dizer, o cinema ele era proposto numa função educativa, era o cinema educativo, mas essa expressão ela não aparece até 1918. E o que aparece são fitas de ensino escolar, né, o cinema escolar. Então essas duas expressões elas ganham notoriedade, né, nos jornais e revistas de circulação nacional até 1918. A partir de 1920 começa no Brasil a surgir essa expressão de cinema educativo, né, como sinônimo de cinema escolar ou de cinema pedagógico. Então as coisas parecem que estão imbricadas, quer dizer, quando eu falo de cinema escolar, eu também estou falando de cinema pedagógico, quando eu falo de cinema educativo, eu também estou falando de cinema escolar, e aí parece que eu tenho três expressões, né, que aparecem como sinônimas mesmo, né? Então dizem a mesma coisa, se referem à mesma coisa, e a função que ocupa o cinema nisso é a mesma, recurso, um instrumento voltado para fins didáticos. Então, eu queria falar um pouco sobre essas três expressões, certo? Cinema educativo, cinema pedagógico, cinema escolar, em que medida elas são sinônimas, né? Ou em que medida elas se apresentam na ordem discursiva e ocupam uma função diferenciada. Em primeiro lugar, eu acho que valeria a pena nós pensarmos um pouco sobre, pelo menos, duas concepções que eu consigo enxergar, como é que o cinema educativo ele se apresenta nessas três primeiras décadas do século XX. Então, em primeiro lugar, cinema educativo como gênero fílmico, diferente de outros gêneros, a exemplo do documentário, do drama, do romance. Então, ao se dizer algo sobre o cinema educativo, nas três primeiras décadas do século XX, eu estou me referindo a um gênero fílmico específico. Em segundo lugar, cinema educativo como demarcação metodológica, voltada para a aquisição de um conhecimento específico ou para o adestramento de uma prática. Essas duas coisas, na verdade, são duas concepções, mas que elas, me parecem que elas estão juntas, né? Ou seja, ao se falar do cinema educativo como gênero fílmico específico, eu estou fazendo uma demarcação metodológica, ou seja, eu estou utilizando, a utilização dele é para fins didáticos ou para o adestramento de uma prática. E aí isso me aparece muito no discurso político, né? Quando no campo religioso, a Igreja Católica também faz uso do filme, né, para disseminar valores morais, para disseminar a fé cristã. Então, esse adestramento da alma, né, que envolve a alma, a mente e o corpo, é feito em parceria pela Igreja Católica na época e também pelo Estado, né, que mobiliza uma série de instituições, a exemplo da polícia, né, a exemplo dos órgãos de censura da época, né, enfim, mobiliza uma série de instituições para condicionar esse efeito, né, do cinema como adestramento de uma prática, uma determinada prática, seja voltada para valores cristãos, né, seja voltada para valores éticos, morais. Pode passar. Não, acho que Então, até 1930, a formulação fita educativa ou filme educativo, ela estava atrelada à noção de gênero fílmico, cuja função principal era de transmitir algum conteúdo. E aí é isso que eu quero dizer, né? Quer dizer,
cinema educativo, cinema pedagógico, cinema escolar, fita educativa, filme educativo, todas elas são expressões variadas, né, que se variam, no entanto, a função do cinema permanece a mesma. E está presa a essa matriz discursiva ligada muito à questão didática. Um dos meus achados também encontram-se ligados à questão do cinema, a várias disciplinas, né? Quer dizer, o cinema voltado para o ensino de diferentes disciplinas, a exemplo da geografia e das ciências naturais, da álgebra, da geometria, da aritmética, das ciências físicas e da higiene. Essas duas primeiras, né, da geografia e das ciências naturais, o cinema aparece com um peso maior, quer dizer, ela tem uma validade maior, né, porque há uma legitimação de que o cinema, quando utilizado para as disciplinas de geografia ou de ciências naturais, elas poderiam fazer com que os alunos aprendessem mais, né? Então, diferentemente, por exemplo, do ensino de álgebra e geometria ou de aritmética, que haveria alguns limites, né? Mas em alguns casos, um caso ou outro, o cinema poderia se configurar uma excelente estratégia. Para o ensino das ciências físicas, também em alguns casos específicos, né? Para o ensino da higiene era bastante disseminado, né? Há muita essa vinculação entre o cinema e o ensino voltado para a higiene pública. Bom, mas aí eu assinalo, né, a presença do cinema nessas diferentes campos, nessas diferentes disciplinas, né? Aparece que o cinema educativo, como signo, ele está voltado para a instrução. E aí, instrução, ensino específico de alguma disciplina, e não a educação de modo geral. Então, nós temos cinema educativo ligado ao cinema instrutivo, né, e temos como síntese de que, na ordem discursiva que se apresenta, o cinema constitui um recurso, um veículo que transporta determinados conteúdos para os alunos. Porém, pode passar. Quando ele vinculado, nessa função, né, de se aliar à instrução, ao ensino, o cinema ocuparia a função de ilustrar, de representar, de imitar o real. Então, predomina uma rede discursiva que vincula necessariamente o enunciado do cinema educativo ou do cinema instrutivo ao uso dominante das imagens em movimento em uma perspectiva didática voltada para a apropriação de informações e conteúdos ilustrados, representados nas imagens em movimento. O cinema educativo, quando voltado para a educação, concebido em uma concepção mais ampla, estaria ligado ao uso dominante do cinema para fins de adestramento do corpo, da alma e da mente. E aí envolve toda a descrição do discurso político, né, que está presente, a intervenção da Igreja Católica, a intervenção do Estado, né, em utilização do cinema para a construção de identidade nacional, para a formação, né, do cidadão brasileiro, para a formação e disseminação de valores cristãos, éticos, morais, etc. E o objetivo disso seria o quê? Salvaguardar os bons costumes brasileiros em detrimento das fitas inconvenientes, ofensivas ao pudor, à honestidade e à honra. E aí aparece uma coisa interessante, né? Porque o filme educativo, né, concebido, é o filme que educa para o bem, né? Então havia essa diferenciação. Haviam filmes que não educavam para o bem, né? E o que é que não educava para o bem? É aquilo que ia de encontro à cultura da época, né? Aquilo que era considerado um valor bom, né? Em detrimento daquilo que não era valorado. Né? Então, as chanchadas, por exemplo. Então, nessa mesma ordem discursiva, é evidenciado o poder persuasivo das imagens em movimento, com destaque a seu uso doutrinador, moralizante e propagandístico. A função educativa do cinema é entendida no limite da disseminação de práticas consideradas civilizatórias, orientadora da moral e dos bons costumes brasileiros, transmissora de conteúdos do ensino.
aparece vinculado ao domínio do cinema pedagógico, ele não se alia apenas à questão do ensino, mas também de uma educação de modo geral, ou seja, o cinema educativo ele estava presente em diversos espaços, para além do espaço escolar, a exemplo da igreja, a exemplo de várias instituições públicas, né, e aí movidas, né, e movimentadas pelo Estado, por exemplo, né, e davam a ele esse caráter também pedagógico, né, ou seja, intencional, sistematizado, deliberado, né, que visava transformar a conduta e a consciência dos indivíduos, né, diante da realidade mostrada na tela. Alguma transformação se pretendia, né? E aí esse caráter pedagógico não estava restrito apenas ao espaço escolar, mas também estava em outros domínios, né, da sociedade. Então o cinema educativo, assim entendido, era também considerado pedagógico. O cinema educativo, então, ou o cinema pedagógico era aquele que estava voltado para a formação geral do ser humano e não apenas para a sua instrução, no sentido de estar limitado ao ensino ou a práticas educativas que ocorrem estritamente no espaço escolar. Bom, nessa medida, né, se o cinema ele possui uma função pedagógica, ele também pode ser apropriado por diferentes profissionais, né? Quer dizer, me parece que, embora eu tenha feito a descrição do discurso, né, e me centrei muito nessas 3 primeiras décadas do século XX, eu comecei a ficar pensando, será que o cinema educativo ele aparece de um outro modo, né, na contemporaneidade? Será que ele está preso a essa mesma matriz discursiva, né, muito vinculada à questão do didatismo mesmo? E aí me veio à mente pensar um pouco sobre essas mudanças que passaram no cinema, a própria constituição do cinema, essa passagem do cinema clássico ao cinema moderno. Então, se nós pensarmos um pouco, o cinema clássico predominantemente exatamente nas 3 primeiras décadas do século XX, né, e era caracterizado por uma apresentação contínua de movimento, de imagens em movimento, ou seja, o filme ele sempre se apresentava com essa estrutura de início, meio e fim. Ao mesmo tempo, ele pretendia não impactar, não desorganizar o espectador que estava assistindo, ou seja, o espectador precisava compreender exatamente o que estava sendo mostrado, né? A ideia precisava estar clara. Então, o filme ele não era trazido numa perspectiva de causar confusão ao entendimento da obra. Isso é uma coisa, né? Aí, quando, entre guerras, né, tem essa passagem para o cinema moderno, e aí no pós-guerra, após 1945, parece que o cinema moderno ele se consolida um pouco mais e aparece um cinema de uma outra forma, né? Quer dizer, não é mais vinculado àquela estrutura início, meio e fim, mas ele nos traz problemas, né? Quer dizer, ele nos traz uma outra coisa que não é igual àquela, né? Então ele começa a deixar os estúdios aproximando-se cada vez mais da realidade, as narrativas ganham mais liberdade, não precisam ficar presas ao início, meio e fim, e os temas dos filmes procuram se ligar ao cotidiano dos espectadores, a fim de que eles se identifiquem cada vez mais com as imagens vistas. Então é um outro cinema que aparece. E aí eu fiquei pensando que nas 3 primeiras décadas do século XX, o cinema educativo ele aparece como um gênero específico, um gênero filme específico. Que não se trata de utilizar qualquer filme na educação, né? Se trata de escolher filmes específicos. Então, tinham aqueles, né, que traziam um tema, né? Então, cada filme educativo era vinculado a um tema específico. Por exemplo, um filme que tratasse da fabricação do pão, né? Então, eu gostaria de ensinar os meus alunos como se fabrica um pão, né? E aí esse filme era passado muito para o ensino técnico profissional. Então, tinha lá as fitas, né? Tinha lá a orientação para os professores de como utilizar, tinha um modelo do filme, né? Então havia toda uma sistematização, uma organização, mas muito presa nessa questão, a questão de transmitir algo, né? De transmitir algum conteúdo.
Bom, aí no cinema moderno aparece algo diferente, né? Porque eu posso, muitas das pessoas que estudam cinema, elas dizem assim, eu posso me apropriar de qualquer filme, né? E aí a professora Carolina fala muito bem, né, que o filme, ele nos traz situações, problemas, né? E aí eu lanço esse filme que não necessariamente ele tem a ver com algum conteúdo específico, ou que o diretor do filme pensou, ou construiu nessa perspectiva. Não, eu vou escolher um filme, né? Claro, com toda, se trata, né, de algo pedagogicamente, né, falando, né? Eu vou sistematizar, tal, escolher, mas esse filme não necessariamente precisa estar preso a isso. E aí, a partir dessas reflexões, eu formulei, né, a seguinte questão. Em que medida o cinema educativo dos anos 20, por exemplo, não é o mesmo cinema educativo da contemporaneidade? Então, eu comecei a pensar sobre isso, e aí eu sistematizei algumas ideias, né, 3 ideias centrais, para finalizar a minha fala. Então, em primeiro lugar, atualmente, quando falamos em fazer uso da imagem em movimento em uma perspectiva pedagógica na educação, não estamos tratando de um gênero específico de filme, foi aquilo que eu falei. É a primeira mudança que eu consigo chegar a esse avanço, né? Não se trata de escolher um filme educativo, mas escolher um filme que nos lança, né, que tem a possibilidade de nos lançar situações, problemas, né? E essas situações, problemas, provavelmente vai nos causar algum impacto, né? Um impacto emocional, né? E até, não sei se você conhece, Cabreira, você conhece? Que ele fala, né, muito dessa questão, a logopatia do cinema, né? Então, entender o cinema não numa perspectiva apenas lógica, mas também prática, né? Logopática. Né? E daí, por isso o cinema pensa e nos faz pensar através dele. Então, em segundo lugar, o filme escolhido para mediar a apropriação de certos conhecimentos na educação não precisa ter sido produzido ou pensado pelo diretor do filme, né, para essa finalidade. Daí é válido problematizar que o filme que educa não é aquele que é capaz de, por si mesmo, passar conteúdos, mas que faz o espectador pensar. Na verdade, os filmes nos lançam problemas. E ao nos lançar problemas, ele também nos educa. Quer dizer, há uma interação. O espectador, ele está junto ali com o filme e constrói novas coisas, para além daquilo que é mostrado para ele. Em terceiro lugar, e último, o cinema antes preso a uma matriz discursiva que não concebia fora dos limites da representação, da autorreferencialidade, do regime de mimese realista, tem implicado desde o cinema moderno outra forma de organização, agora sim, mais livre, autônoma, que se faz pensar e que nos permite pensar através dele. Então, estou pensando, né, na verdade é uma questão, algo que eu quero pensar junto com vocês, certo? Como é que o cinema educativo, ele se desprende dessa matriz discursiva, né, nas 3 primeiras décadas do século XX, muito presa à questão do didatismo, da representação, a imagem que representa, a imagem que ilustra, a imagem que aparece como representação do real. Na ausência do aluno estabelecer relação com alguma coisa da realidade objetiva, e aí eu apresento lugar disso no cinema. Né? Por exemplo, na impossibilidade dos alunos se depararem com micro-organismos da natureza específicos, eu vou lá e apresento um filme educativo que apresenta isso de uma forma melhor. E aí eu fujo disso, eu me desprendo disso, dessa matriz discursiva, e agora apresento o cinema educativo em uma outra perspectiva. O cinema educativo que se faz pensar, que pensa e que se faz pensar através dele. Vou fazer uma fala bem rápida, assim, breve, tentando contemplar as questões, tá? Quanto à escolha dos filmes, essa escolha se dava em longas e calorosas reuniões no grupo de pesquisa, assim, né? Então era realmente
era desejo nosso fazer aquilo também, porque a gente estava jogando com o próprio trabalho ali, né? A gente transformou aquilo numa atividade lúdica e de trabalho, né? E que eu acho que dá muito mais sentido às coisas que a gente faz, de algum modo. Sim, a gente tentava fugir dos filmes do tipo happy end, né? E daqueles filmes explicativos demais, que colocam as coisas de uma forma mais simples de resolver, né? E que vão apresentando um encadeamento muito óbvio das coisas. Então, a gente buscava filmes que lidassem com o paradoxo, assim, com a ambivalência, com as ambiguidades das questões que estavam, né, para ser problematizadas ali. Então, por exemplo, coincidiu que no período do curso a gente teve um acontecimento muito triste no Rio de Janeiro, que foi a chacina de Realengo, né, na escola lá do Rio de Janeiro. E os discursos dominantes que saíram sobre isso, tanto na revista Veja quanto em outros meios de comunicação, tratavam sempre isso como uma questão individual. Dava já uma resposta, independente de como tratava, porque eu não estou vendo aqui qual era o discurso certo, qual era o errado, mas os discursos já davam uma explicação exata para o que tinha acontecido, né? Já tentavam logo explicar e encaixar as coisas, de modo que as pessoas já saíam nas ruas comentando, ou mesmo na sala de aula ali, comentando coisas a partir do que já estava posto ali, já vai conformando um modo de pensar, né? E aí a gente apresentou aquele filme Tiros em Columbine, que é um filme também bem explicativo, que vai trazendo especialistas para dizer como são as coisas. Então vai encaixando o pensamento que era mais ou menos os discursos veiculados na época. E nós encontramos então o filme Elefante, de Gus Van Sant, não sei se vocês conhecem, que desestabilizou totalmente, né? Porque assim, ele tem jogos de paradoxos geniais, assim, no filme, né? E aí a gente pode produzir pensamento, quer dizer, a gente destrinchou algumas ideias para além do que estava posto no discurso dominante, do qual a gente já vai sendo prisioneiro se a gente não tem essas outras aberturas aí, né? Então, não é qualquer filme, né? Não é qualquer filme. Por exemplo, a gente trabalhou com o filme Ken Park, que é um filme pesado, né? Para trabalhar as coisas da juventude contemporânea e os modos de ser da juventude contemporânea, para chocar mesmo, assim, para chocar as pessoas e para as pessoas escreverem a partir daquilo, assim. Então, mas isso foi muito pesado na aula e depois a gente não conseguiu a sequência do filme, que seria o ensaio sobre a cegueira, a sequência do nosso programa, né? Que a gente ia trabalhar com esse filme, mas aí a gente disse assim, não, então como foi meio pesado, a gente escolheu A Fita Branca, que era um filme que voltava ao pensamento disciplinar, digamos assim, mostrando que ele também não tinha lá toda esse saudosismo, essa melancolia, né, que os alunos já estavam caindo quando viram o Ken Park. Então, era para desestabilizar. Apresenta uma coisa, depois apresenta outra. Apresenta um filme de um tipo, depois de outro. Então, a escolha dos filmes era assim, às vezes no próprio desenrolar, porque dependendo da reação dos participantes também, né? Quando os participantes já iam se encaixando, e nós também, porque a gente fazia tudo isso antes do grupo de pesquisa, né? Então a gente via primeiro os filmes, todo esse processo que os participantes faziam na aula, a gente já tinha feito antes do grupo. Quer dizer, cada professor do grupo assistia o filme, ia para casa, escrevia com ele, trazia, lia para os outros. Aí a gente tentava achar ali um disparador, né, da aula. Bom, então a escolha foi mais ou menos assim, nesse sentido. O disparador de escrita e de aula, eu acho que eu já falei um pouco. Não, os alunos, os participantes, não eram só alunos, mas os participantes no início, não tiveram essa, assim, não se sentiram à vontade porque achavam que o que eles iam escrever podia não estar certo. Eles estavam muito preocupados em escrever a coisa certa.
assim, professora, mas e se tiver errado isso aqui que eu estou escrevendo, eu não sei. Então, até a gente conseguir desconstruir a ideia de que não vai ter o errado do modo como ele é afetado, que não tem o errado. Então, isso levou muito tempo. A gente tinha uma esperança grande, otimista mesmo, a gente era aqui no início do curso que a gente ia conseguir fazer isso rolar, mas foi só no final do curso e para algumas pessoas, quer dizer. Mas funcionou na sequência. Depois que as pessoas entenderam a proposta de trabalho, se soltaram, se jogaram na aventura intelectual, e aí a coisa da emancipação do olhar, elas foram se emancipando da coisa do certo, aí rendeu muito bem, fluiu muito bem, foi bom assim, né, para o projeto, para o desenvolvimento disso. E o disparador de aula do mesmo jeito, a frase no início era sempre um medo, assim, mas depois rendeu. Alexander de Freitas divulgou num evento lá no Rio de Janeiro os disparadores, todos os detalhes, né? Divulgou os disparadores, as sínteses, né? Os resultados mesmo, que eu não trouxe aqui pormenorizadamente, mas isso já está publicado. E que mais era? A apropriação do seu próprio pensar e de propor... que espaços a gente tem, né? A gente não tem muitos, não. Então, assim, foi com essa preocupação também que a gente tentou fazer isso. E aí, numa ideia de que os próprios participantes e a gente também podia se apropriar do nosso sentir, e isso a gente podia, inclusive, verificar se procedia depois do mundo ou não. Entende essa relação de uma apropriação, uma reapropriação do seu modo de aprender, antes que alguém vá lá e me ensine? É uma inversão do próprio conceito de ensinar e aprender, do conceito mais tradicional de ensinar e aprender, né? Ensinar não como alguém que vai lá e transmite uma verdade para alguém, né? Mas, e aí ao aprender seria adquirir essa verdade que alguém está transmitindo, né? É claro que quando a gente se comunica, as pessoas se comunicam por suas verdades. A gente não tem como sair disso. Óbvio, eu vou afirmar uma verdade, né? Quando vou falar as coisas na aula. Mas para que eu vou afirmar, né? Não necessariamente para que o outro adquira aquilo, mas para que o outro problematize a relação que ele tem com aquilo, né? E aí ele pode se apropriar do seu próprio aprender e verificar se isso procede depois ou não. Então, os processos de escrita eram assim, a gente estava cavando espaços para experimentar isso, inclusive com a gente, né? Não sei se... Nos faz pensar, né? Todo filme educa. E aí eu fiquei pensando, talvez nós estivermos... Talvez, assim... O fato de nós estarmos muito presos, né, essa questão do didatismo, né, de selecionar algo que faça com que o outro aprenda alguma coisa, né, algum conteúdo específico, talvez nos leve a pensar dessa forma. Porque quando eu trato a questão do cinema-pensamento, né, não sei se talvez, né, seja a mesma linha de raciocínio da professora Karine, seria no campo da possibilidade, né, o cinema nos faz pensar, né, e esse pensamento não está no campo das certezas, das verdades, mas no campo da possibilidade. Existe uma possibilidade de fazer com que o outro seja impactado pelas imagens em movimento. Então, esse impacto poderá fazê-lo pensar. Né? E esse pensamento não necessariamente estaria ligado a representações específicas. Né? Porque é muito comum nós selecionarmos algum filme, né, para tratar sobre a representação da mulher, né, para tratar sobre a representação da infância, da juventude, e assim por diante. Como se a imagem, né, em movimento apenas representasse algo, né, mas essa é uma outra perspectiva que nós estamos apresentando. Né, e aí sim, a matriz discursiva ligada ao didatismo permanece sim, mas existe uma outra possibilidade, ou seja, talvez esse marco, né, da passagem do cinema clássico para o moderno tivesse permitido que se construísse um novo ordenamento discursivo, né, que nos desse espaço para pensar essa outra possibilidade. Né? Então, existe sim o uso dominante das imagens em movimento, ligada muito à questão do conteudismo, né, da transmissão do conteúdo.
Mas existe também essa outra possibilidade, né, de fazer, pensar os alunos, né, através do cinema, ele próprio pensa algo, ele nos faz pensar. E quem pensa somos nós. Né? Então, ali está posto um pensamento ou uma concepção de se fazer cinema clássico, moderno, mais complexo, mais linear. Né? Então, se quem pensa somos nós, seja com o pensamento que organiza os significantes visuais em movimentos que estão postos no filme, né? Seja através da ativação que esses significantes produz na relação com o sujeito cinéfilo, né? Assim, suscitando coisas que não estão postas no filme, mas que estão postas na minha existência enquanto sujeito que vê o filme. Né? Bom, então, somos nós que no final das contas pensamos, no momento que produzimos esse pensamento está codificado, representado, significado, né? Estruturado naquela organização visual que a gente chama de filme de cinema, ou simplesmente a gente é acionado conforme foi posto anteriormente. A minha questão é, se nós que pensamos, e o cinema pode nos fazer pensar porque ele é pensamento materializado de alguém, ou de um coletivo, ou de uma época, o que é que o cinema tem? O que é que o cinema tem enquanto linguagem que nos possibilita pensar determinadas coisas e não pensar outras? Né? Aí a minha pergunta é para o cinema e não para o sujeito que vê o cinema. O que é que eu posso pensar, por exemplo, de uma forma complexa, a depender da forma como o cinema se organiza, e outros filmes não me permitem pensar de uma forma complexa, usando a expressão que Karina usou, de uma forma paradoxal, né? Ou de uma forma linear. Né? Então, essa é a primeira questão. Né? O que o cinema tem em si que nos permite pensar ou ativar certas outras coisas que não estão postas no alimento. A segunda coisa, a questão é, na fala de Evelyn há uma ênfase no discurso sobre o cinema, né? E na fala da professora Karine sobre o cinema em si, enquanto ativador do sujeito que pensa com, né? E não o, né? Não faz do filme a fonte, onde se extrai conceito de representações, mas enquanto uma mediação que remete a uma outra coisa que não está necessariamente posto no filme, mas na minha existência enquanto sujeito vivente. Né? Então, uma fala sobre as coisas que são ditas sobre o filme e a outra fala sobre a possibilidade do cinema enquanto potência ativadora de desejos, sonhos, reflexões, etc. Aí a questão que eu coloco nessa segunda reflexão seria há nas coisas ditas um modo de caracterizar o cinema educativo. Que modo nas coisas ditas, nessa ordem do discurso sobre o cinema, que poderia caracterizar um cinema educativo que não é caracterizado como educativo numa perspectiva. Um Homem-Aranha pode ser educativo, uma Era do Gelo pode ser educativo, em que ordem discursiva? E do ponto de vista como é que linguagem é essa outra que o cinema conteria um determinado tipo de filme que seria capaz de ser caracterizado como deseducativo,
já que ele ativaria coisas que estão para além do próprio filme. Não sei se eu consegui organizar. Vocês ativaram reflexões aqui, eu estou ainda tentando elaborar. Pronto, aí mais duas reflexões ainda. Lidar com um problema desse, né? O modo como os processos educativos estão já instaurados e, né, dados assim, que a gente também não tem muito como sair da coisa do tempo, né, do espaço, da educação que já está. Aí como fugir dentro dela mesma, né? Então, um dos nossos desafios foi tentar entender os conteúdos, digamos assim, que a gente estava querendo pensar, né? Sem dar o conteúdo para o outro, né? Então, mas fazer com que esse conteúdo pudesse ser objeto de problematização, inclusive de mim mesma como professora. Então, se a gente tem, por exemplo, né, uma relação professor-aluno, né, e aí nessa lógica aí, já mais institucionalizada da educação, seria existe um professor, existe um aluno e existe um conteúdo, né? E aí esse conteúdo que estaria com o professor transmite para esse aluno, né? E o aluno pega o conteúdo para si, né? Como a gente não estava aqui, e isso poderia ser feito com o filme, por exemplo, o filme é o professor, né? Nesse caso, o filme tem um conteúdo e transmite para o espectador e o espectador pega o filme para si, né? Adquire ali as coisas que o filme está trazendo. Isso é uma coisa da educação que a gente estava tentando fugir, né? Não é todo tipo de educação, mas um tipo de educação que já está mais cristalizada, da qual a gente estava tentando fugir. Uma outra coisa é como fazer isso. Então a gente tem que ver que, na verdade, não é uma transferência do professor para o aluno desse conteúdo, mas existe um conteúdo, existe um assunto, um problema, né? O professor estabelece uma determinada relação com esse problema. A distância que o professor estabelece, a distância que o professor tem desse conteúdo, talvez já seja um pouco menor do que a distância que o outro tem com o conteúdo, em função de que ele já pensou mais, né? Já se relacionou mais com o conteúdo do que outra pessoa, ou necessariamente. A questão está nas distâncias entre o professor e o conteúdo, mas sabendo sempre que o professor não vai dar o conteúdo para o aluno. O professor vai fazer com que, de algum jeito na aula, ou o cinema, o uso do cinema assim, de algum jeito que o aluno consiga perceber a distância que ele tem desse conteúdo, desse problema. Não para adquirir o conteúdo para si, mas para problematizar a relação que ele tem com aquele conteúdo. Então, numa atividade de deseducação, digamos assim, o que se tentava fazer, e foi um desafio, era exatamente proporcionar situações onde a gente pudesse problematizar as relações que professores e alunos tinham de determinado assunto. Entende? Porque, Felipe, eu nunca vou conseguir te dar um conteúdo porque tu não tens o conteúdo. O conteúdo é o mundo. Tu tens uma relação com aquele conteúdo. Então, o professor, para mim, o professor não transmite saber nenhum. Entende? O professor, a função de um professor que se pretende um professor emancipador é problematizar ou criar condições para que o aluno possa problematizar a distância que ele tem com a relação que ele tem com aquele conteúdo, com aquela atividade. Tá, isso eu estou falando de professor e aluno, então vamos pensar em filme e espectador. Eu não vou assistir um filme para aprender com o filme ou para ver o que é que o filme pode me dizer como verdade para mim, para eu sair depois repetindo. Eu vou assistir um filme
porque eu sei que nas margens dele, porque eu sei que, né, no excesso do filme, é o que o filme excede, é o que eu posso criar a partir daquele filme, né, é o que eu posso criar, de pensamento, né, o que eu posso pensar, o que eu posso me relacionar com as coisas, né, que me envolvem no meu cotidiano, no meu entorno, no meu mundo, da minha presença, da minha existência, né. Então, é uma sutil diferença, entende? Mas muda um pouco, radicalmente, eu diria, o modo como se trabalha com o cinema na educação. E aí, eu acho que o cinema se presta a isso também, já tentando responder um pouco, não sei se eu consigo responder, mas pensar junto, o que é que o cinema tem, que linguagem é essa que permitiria, né? Ele tem, talvez, bom, para além de todos esses recursos, né, que facilitam o recurso da câmera mesmo, né, que é da área das comunicações, como o Felipe sabe até definir melhor que recursos são esses, né? Mas a câmera frenética, a câmera imóvel, né, essa coisa da tensão que a câmera vai, esses recursos, eles potencializam o modo de afetação, né, da gente. E também, eu acho, Lenildo, por conta de ser uma linguagem que consegue reunir nela mesma imagem, tempo, movimento, fala, música, som, é tudo junto, e a gente está ali, a gente se entrega para aquela experiência estética de um modo que daqui a pouco entra uma trilha sonora ali e a gente se embala naquela trilha sonora e a gente já nem está mais ali naquele filme, já fica olhando de outra coisa, pensa outra coisa, e aquela música já pode nos levar para outra coisa, depois a gente volta. Então, quer dizer, tem excessos no filme que podem muito mais para além do que uma lição do filme poderia ensinar. Então, eu acho que a produção do pensamento está mais ligada nessa característica do cinema, que talvez, não sei se é mais rico que outras artes, eu não estou dizendo isso, né? Porque eu acho que também as imagens, as artes visuais, outras, agora a arte contemporânea, não sei como pode detectar um pouco isso, assim, das instalações, sei lá. Mas o cinema provoca isso, assim. E tem uma coisa também que em mim mexe muito, que é essa coisa de a gente não saber. Sabe esse jogo que o cinema faz entre ficção e realidade? Porque a gente se coloca o tempo todo, aquilo ali é uma ficção, mas e mesmo o documentário. Então, para trabalhar isso, a ficção e a realidade, a gente selecionou 3 filmes que se chamam Zelig, de Woody Allen, vocês devem conhecer, que é muito, muito genial, porque ele representa uma figura que não é. É um filme que a princípio seria um documentário, mas ele é todo ficção. Então, assim, como é que o Woody Allen, ele transgride mesmo, né, esses limites, assim. Então, Zé, que é muito interessante. Um outro filme que a gente trabalhou com isso foi Santiago, que vocês devem conhecer, né, de Walter Moreira Salles, e Jogo de Cena, né, de Eduardo Coutinho, é um do outro, mas Jogo de Cena também, ali tem uma hora que a gente não sabe o que é ficção e o que é realidade. Quer dizer, isso nos coloca, também é uma outra característica do cinema, que nos coloca em choque constante, assim, né? E aí eu acho que esse choque pode deslocar os modos habituais com os quais a gente está acostumado a pensar as coisas, e a gente mesmo no mundo. Então, se desloca os modos habituais, nos leva para outro lugar. E aí, que outro lugar é esse? Aí é o campo das possibilidades, né? É o campo do devir, isso que Evelyn vem dizendo, que a gente não sabe, não tem uma representação fixa definida aqui da criação desse pensamento, né? A gente vai pela abertura mesmo. Aí, essa questão do cinema pensa, né, embora a atividade de pensar seja própria da natureza humana, mas tanto na perspectiva que nós falamos, quando de outros autores, né, exemplo, o próprio Caveira, né, quando ele intitula o livro O Cinema Pensa, que o cinema ele ganha uma autonomia, né, e aí ele não está ali mais preso, quer dizer, alguém produziu aquele filme, alguém pensou e o estruturou de uma forma. Mas na medida em que esse filme é divulgado, e aí quando se trata da relação entre os
espectador e filme, aí sim o cinema ele ganha uma autonomia ao ponto de ele pensar. Então, não seria como se estivesse pensando no cinema como figura humana, não é isso, né? Atividades são distintas, né? Mas pensando nessa autonomia que ganha o cinema na relação que estabelece com o espectador. Então, esse impacto emocional que causa as imagens em movimento, pelo fato, né, de todos esses recursos, né, que a gente acaba de falar, né, e nos causa um impacto tal de que o cinema nos mostra outra coisa que não é a mesma que o diretor pensou. E eles nos lançam problemas totalmente diferentes, e eu também consigo pensar em outros problemas diferentes dos meus pares, diferente, né, de quem produziu o filme. Então, o pensamento, essa categoria, né, vamos dizer assim, ou esse PAS, cinema-pensamento, seria entendido mais ou menos dessa forma, né? O cinema ganha uma autonomia tal, né, de que produz uma realidade outra, que não é aquela que foi pensada pelo diretor quando produziu, é uma outra coisa. Mas essa outra coisa só pode ser percebida na relação do espectador com o filme, ou que cada um, né, no modo como cada um se relaciona. E aí, o senhor me perguntou que ordem discursiva nos permite dizer, por exemplo, que o Homem-Aranha é um cinema de caráter educativo. Não sei, né? Teria que investigar isso. Nós temos algumas pistas, né? Por exemplo, que nós estamos apresentando, né? Há uma matéria discursiva, dominante, que vincula o recurso fílmico a uma transmissão de algo ou de algum conteúdo. Mas há uma outra possibilidade, né? Ou, se nós fôssemos mais ousados, nós deveríamos usar uma outra matriz discursiva que se organiza de tal forma que nos permite dizer sim que o Homem-Aranha é um filme educativo. Mas isso só vamos conseguir enxergar na relação que algum espectador estabelece com o filme, né? E não dizer esse filme é educativo, né? Como se estivéssemos nomeando as coisas, né? Muito mais preso nessa questão, né? A escolha do conteúdo, de um livro, de um filme, muito de forma diretiva. Eu acho que é uma perspectiva. E aí você falou da relação entre a ditadura militar e o cinema educativo. A perspectiva que nós apresentamos, ela é bem anterior, né? À época da ditadura. O Instituto Nacional de Cinema Educativo só é criado em 1936, então a partir daí monta-se toda uma estrutura de apreço, né, a essa prática do cinema educativo, a guardar e a fabricação e produção de outros filmes brasileiros, né, porque no início eram trazidos do exterior. E, claro, tem outros órgãos de censura que trabalham, sim. Aí, na época da ditadura também prevalece essa vigilância, né, dos filmes que eram vinculados, né, na escola, por exemplo, né, que é um espaço de socialização, que estão envolvidos valores, né, crenças. Então, precisava ter, sim, cuidado com o que era transmitido. E aí, não só filme, mas livros, né, tudo mais que nós já conhecemos. De estar aqui com vocês hoje, conversando. A minha satisfação imensa de conversar com Evelyn, né? Minha admiração, meu respeito por ela, pelo trabalho que ela fez, pelo professor Eremildo, né? Que orientou esse grupo, que coordena esse grupo. Tem feito tanta coisa boa, assim, para a gente ficar aqui, né? Resultados, parabenizar mais uma vez. E dizer que é sempre muito bom, assim, esses momentos com os quais eu aprendo bastante. Obrigada. Venho agradecer o convite, a oportunidade de dialogar, né, com vocês, com a professora Karine. E nós vamos sair daqui, né, pelo menos eu, né, com a mente borbulhando, né, de outras coisas para se pensar, para se escrever e para se pesquisar também. Agradeço, parabéns, né, para nós, né, para vocês que ficaram também até o final. Conversávamos ontem à tarde, no exame de qualificação do Felipe, e uma das coisas que eu assinalava na nossa conversa, aqui depois eu e a Karine e a professora Socorro Queiroz, era sobre o que é que nós, enquanto
enquanto profissionais da área da educação, temos a dizer sobre essa relação educação e cinema? E muitas coisas que são ditas são coisas repetidas por outros, de outros campos, de outros domínios. Se podem ser ditas por qualquer um, qual a função e responsabilidade nossa enquanto programa de pós-graduação em educação? Qual a função de nós enquanto pesquisadores específicos da área da educação? A questão que de certa forma, pressupõe a própria organização do nosso grupo de pesquisa, vinculado ao programa de pós-graduação em educação, é justamente criar essa possibilidade de se pensar a relação educação e cinema, porém, na perspectiva de afirmação do nosso trabalho enquanto profissional da educação. Caso contrário, a gente não precisará mais existir enquanto programa e enquanto profissional, porque qualquer um poderá falar sobre relação entre educação e cinema no lugar da gente. Então aí fica uma reflexão mais de quem está ocupando esse lugar, de o que é que nós temos a dizer nesta proliferação de coisas que são ditas, como é que a gente pode trabalhar a questão do cinema enquanto profissional da área da educação, de modo que a gente possa afirmar, de certo modo, uma palavra que está, de certa forma, um pouco também problematizada, questionada, afirmar uma certa identidade profissional, já que a problemática da educação do cinema, ou da educação das imagens visuais, da cultura visual, ela tem sido uma problemática assumida e pensada por muitos profissionais de várias áreas. O que é que nós temos a dizer em relação a essa problemática, considerando as especificidades e singularidades do nosso processo formativo, do programa de pós-graduação, do grupo de pesquisa, assentado e enraizado no campo da área da educação. Então, a gente termina aí esse momento da manhã. Esperamos que, de certa forma, a gente possa ter ativado o pensamento, embora quem pense no processo, na relação, de certo modo, vai ser cada um de nós nessa relação, conforme é colocado. Esperamos que essa função de ativação ela possa ter surtido efeito nessa manhã. E a gente retorna à tarde. Ok? Agradecemos aqui as professoras por mais esse momento e a vocês, por terem